Vozes que transformam o chamado divino em nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja em cada um de vocês. É uma alegria imensa poder compartilhar este momento de fé e reflexão. Hoje, somos convidados a uma jornada profunda, através de duas passagens bíblicas que nos revelam a poderosa mão de Deus agindo na história da salvação e, mais importante, agindo em nossas vidas. São textos que nos falam de chamados, de promessas e da maneira surpreendente como o Senhor se manifesta. Prepare seu coração, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de transformar. Para começar, vamos nos deixar envolver pela narrativa inspiradora do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 17. Houve, nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era da linhagem de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais diante de Deus, na ordem de sua turma, conforme o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E toda a multidão do povo orava do lado de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, pois a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Que palavra poderosa! Nela, vemos a ação de Deus de forma clara e decisiva. Mas antes de mergulharmos nos detalhes de Zacarias e Isabel, gostaria de convidar vocês a voltarem comigo para a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias, Jeremias 1, versículos 4 a 10. Lá, Deus diz a Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Percebem a conexão? Tanto Jeremias quanto João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, são chamados por Deus desde o ventre de suas mães. Não é incrível pensar que Deus nos conhece e nos tem um plano antes mesmo de nascermos? Isso nos revela algo profundo sobre a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que transcende o tempo e o espaço, que vê o passado, o presente e o futuro em um só olhar. Não é uma sabedoria humana, limitada, mas a sabedoria divina, perfeita e plena. E como essa sabedoria se manifesta? Através da ação do Espírito Santo. Vemos no Evangelho que João será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. O Espírito Santo é a força, o sopro de Deus que impulsiona, que capacita, que santifica. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que age em perfeita comunhão, revelando-nos o amor incondicional de Deus por nós. É o Espírito que inspirou Jeremias, que visitou Isabel, que capacitou João e que hoje nos chama à fé. A história de Zacarias e Isabel nos mostra que, mesmo quando tudo parece impossível, a idade avançada, a esterilidade, Deus age. Ele quebra as barreiras humanas para cumprir seus desígnios. A não crença inicial de Zacarias não anulou o plano de Deus, apenas o silenciou temporariamente para que ele pudesse contemplar com mais profundidade a grandeza do milagre. Para aqueles que talvez estejam afastados da fé, que sentem que a vida não tem sentido ou que Deus os esqueceu, esta é uma mensagem de esperança. Deus não se esquece de ninguém. Ele tem um plano para cada um de nós, um chamado único e especial. Mas como aplicar tudo isso em nossa vida hoje? Primeiro, reconhecendo que somos conhecidos e amados por Deus desde sempre. Não importa o seu passado, seus erros ou o quanto você se sente distante, Deus te ama e
tem um propósito para você. Assim como Jeremias e João, cada um de nós tem uma missão. Talvez não seja ser um profeta das nações ou preparar o caminho para o Messias, mas pode ser um bom pai, uma mãe zelosa, um profissional honesto, um amigo fiel, alguém que leva a esperança para aqueles que a perderam. Para os católicos praticantes, somos chamados a estar abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. A oração, a leitura da palavra, os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão, são canais pelos quais o Espírito nos alimenta e nos fortalece para cumprirmos nossa missão. Não nos deixemos levar pelo desânimo ou pela rotina. Deus sempre nos surpreende. E para você, que talvez esteja afastado, que sente um vazio ou uma inquietude, saiba que essa busca já é um sinal do Espírito Santo agindo em você. A fé não é uma lista de regras, mas um relacionamento de amor com Deus. Permita-se dar um passo. Converse com um sacerdote, procure uma comunidade, leia um evangelho. Permita que a sabedoria de Deus ilumine seu caminho e que o Espírito Santo o guie. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, nossa vida pode ser um caminho para que outros encontrem a Deus. A fé é um convite, nunca uma imposição. Deus nos convida à liberdade e ao amor. Que esta reflexão tenha tocado seu coração e acendido a chama da fé em você. Se esta mensagem fez sentido, eu te convido, curta este vídeo para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando o que mais te tocou ou suas dúvidas. Inscreva-se em nosso canal Paz no Coração para não perder nenhum conteúdo e nos ajude a evangelizar. E o mais importante, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Leve esta mensagem de esperança adiante. Que Deus abençoe a todos e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Amém.